Antes de começar esse vídeo, eu tenho um aviso a dar. Ei, você! Você conhece o reboot feito por fã de Pokémon feito por um fã? Não? Tá, essa situação tá ficando ridícula. Mas, praticamente, fica aqui com vocês um fã reboot de Pokémon chamado Pokémon Reborn. Sim, está feito por um cara que gosta de Pokémon, no caso, um fã, possivelmente. E, cara, tá ficando bem legal. Ele entrou no meu site da Discord já faz um tempinho. E, cara, sério, tá ficando bem legal. Muita coisa mudou, praticamente, e eu tô bem curioso pra ver. Eu não esperava que algo que a gente fez, eu e o Douglas, que a gente fez, no caso, tivesse algo assim, saca? Foi bem divertido isso e, bem, caso vocês queiram mais informações sobre esse fan reboot, vou deixar aqui o canal de quem tá fazendo isso. Vão lá se quiserem. Ok! Então, geralmente nesses vídeos onde só tem uma tela preta e vocês só escutam e talvez veem a minha voz, nesses casos desses vídeos eu não tenho um roteiro ou algo assim pra, saca, me guiar, saca? No entanto, nesse caso, é mais um caso desses vídeos e praticamente o que é diferente nesse caso é que isso é algo que eu tô pensando já faz um bom tempo. Sério, um ano praticamente. E eu praticamente tô meio que ignorando isso um pouco, mas acho que eu tenho que falar e tal. E eu tô com coisas em mente pra poder falar também sobre isso, pra poder jogar as melhores palavras talvez. E creio eu que talvez tudo que eu falar aqui não é o suficiente e tal. Mas eu acho que preciso falar isso, mesmo agora ou não. Mas, saca, é melhor agora do que nunca praticamente. Então... vamos falar sobre por que Pokémon, a minha fã história de FNAF, não saiu até então, saca? E vamos nessa praticamente. Então, vamos começar no início. Pera aí, João Carlos, Pokémon não é um jogo? Não, Pokémon não é só um jogo que está sendo feito pelo Douglas. E sim, é uma série praticamente. Não é uma fã história que é dada por mim sobre FNAF. O jogo praticamente veio depois que eu pensei na ideia, praticamente. E eu sou muito agradecido pelo Douglas ter praticamente feito isso. Sério, Douglas, muito obrigado por ter praticamente botado essa oportunidade para essa história. Sério mesmo, Douglas, muito obrigado. E praticamente, antes desse jogo surgir, eu tava com a ideia de Pokémon, praticamente, desde 2017, praticamente. Um ano antes, em 2016, eu praticamente conheci FNAF naquele tempo, quando System Location estava no ar praticamente. Eu acho que foi quando meio que o jogo havia meio que ficado, saca, um tempinho já no ar. Tipo assim, depois que o jogo lançou praticamente, mas nem, tipo assim, não exatamente quando o jogo lançou, mas sim, tipo assim, um tempinho depois. Porque na época, pelo que eu me lembro, o Stokage estava muito no ar praticamente, sério mesmo, as pessoas falavam como se fosse novidade e tal. E eu conheci também pelo Mr. El e outras coisas também. Na real, eu adorava os vídeos do Mr. El na época. Hoje em dia eu só ignoro ele praticamente, nem sou inscrito mais no canal dele. Mas ok, tirando a parte da nostalgia, na época, na real, um ano depois, em 2017, teve a notícia que FNAF 6 não ia lançar. No caso, a continuação do System Location, digamos assim, saca? E eu jurava que isso é efeito Mandela meu, praticamente, que isso nunca aconteceu. Mas hoje em dia eu vejo pessoas também falando sobre isso e tal. O próprio Corey falou sobre isso. E aquilo que o Scott Cawthon falou de que o FNAF 6 foi cancelado é só mais uma piada dele praticamente. Então. Mas na época todo mundo caiu, saca? E pelo que eu sei, quando eu escutei isso, eu fiquei meio triste, porque tipo assim, pô, eu entendi isso agora, eu queria ver o próximo jogo e tal. E praticamente, eu havia pensado na época o seguinte: como assim um FNAF 6? Sim, na época eu já criava histórias. E praticamente, eu juro que até eu me lembro disso, que eu via alguns vídeos, eu não via, mas eu via passando no YouTube alguns vídeos com thumbnail de um FNAF 6, saca? FNAF 6, trailer e tal, que no caso é só fan-tales mesmos, ou seja, fan-vídeos sobre como ser e tal. E nesse vídeo sempre tinha uma Baby ou uma Baby New Energy na thumbnail, saca?
E, cara, sério mesmo, falar isso me dá muita nostalgia. Mas isso não importa essa parte, ok? O que importa é que na época, meio foi aí que surgiu meio que uma ideia de Popo He-Man, saca? Na real, meio que o conceito da ideia, que é o seguinte: como seria FNAF, tipo assim, sem o FNAF 6 acontecer, saca? O que poderia ter acontecido se o FNAF 6 não acontecesse, mas tipo assim, não é só tipo assim, FNAF 6 não aconteceu, mas sim tipo assim, uma continuação para a história de FNAF sem ser o FNAF 6, saca? Você me entendeu? Acho que não. Mas praticamente seria como tipo assim, um FNAF 6 alternativo ou algo assim, saca? E aí, praticamente, anos depois, em 2021, tava eu e eu pensei mais sobre isso, saca? Eu pensei como seria isso e me veio a ideia de como seria praticamente. Eu pensei na história de um cara chamado Michael Dillon, conhecido como Michael Dillon, que praticamente abriu sua própria lanchonete baseada na Fred Fazbear Pizza. E tava eu já, então eu tenho alguns conhecimentos sobre algumas coisas. E praticamente a história seria sobre esse lugar e você ser um robô criado por esse Michael Dillon que ia proteger esse lugar contra os seus próprios animatronics e também uma entidade dentro dela, saca? Praticamente essa foi a origem da ideia de Popo He-Man, praticamente na época que eu pensei nisso. E com o primeiro teaser lançado, e eu juro que eu pensei nessa ideia e depois eu fiz esse teaser, não tô zoando, foi bem rápido mesmo. E depois do teaser, eu postei mais teasers, praticamente eu tava super empolgado, tipo assim, meu Deus, eu preciso chamar atenção sobre isso, o pessoal precisa ver, saca? Eu tava bem empolgado mesmo pra mostrar isso, mostrar pra todo mundo, mostrar pra amigos também, contava alguns spoilers. Cara, é bem legal e bem louco, saca? E um ano depois, foi em 2022 praticamente, lançou a demo do jogo de Popo He-Man, que até hoje o jogo está sendo feito, só não está mais em produção, tipo assim, ainda está em produção, saca? Mas tá meio que um hiato de novo, porque o Douglas está focando nos seus próprios jogos e tal, tudo bem, saca? O cara tem uns jogos aí pra fazer também, né? Mas praticamente, o que importa nesse tempo é que quando o jogo lançou, eu pensei no seguinte: tem algo que tá me incomodando, Popo He-Man. Eu percebi isso agora, saca? Popo He-Man estava me incomodando um pouco por algum motivo. Eu fui ver mais a fundo e eu percebi o seguinte: velho, isso não tá legal. Não que a história seja ruim. Calma, talvez a história esteja ruim. Mas o que acontece é que praticamente o que tá me incomodando é que a forma que a história estava sendo construída estava bem ruim, na minha opinião. Tipo assim, é tipo você tá vendo tipo assim, uma história de ação e tal, mas a forma que ela tá sendo passada pra você é muito ruim, saca? Tipo assim, você quer ver ação, mas você tá vendo só uma mulher falando sobre o homem é preconceituoso, machista e tal por 21 horas, saca? Então eu percebi isso, saca? Eu lembro que na época, nesse tempo, na real em 2021 ainda, eu tinha um episódio 1 sendo feito de Popo He-Man, praticamente já sendo produzido, saca? O início do episódio. Esse episódio eu tava seguindo essa linha que eu tava pensando na narrativa. E a narrativa que eu tinha na época é que Popo He-Man fosse que nem uma fangame de FNAF mesmo, saca? Tipo assim, quando você começasse um episódio da série, a abertura seria um menu de um jogo. E eu não tô zoando, eu tinha até isso salvo, mas depois eu deletei. E praticamente, cara, bem legal também esse menu. Eu gostava dele e infelizmente eu não tenho como mostrar ele, saca? Mas é o Fritz, praticamente fazer umas movimentações uma tela verde praticamente, mostrando uma parte de fora da pizzaria e é bem legalzinho, saca? Mas depois disso, eu tava fazendo esse episódio, mas infelizmente eu nem, tipo assim, consegui recuperar ele e foi deletado, porque isso foi 2021. O ano que eu perdi praticamente o meu celular antigo que tinha o episódio, o final disso eu me fazer parte 3 sendo feito. É parte 3. E essas coisas, saca? Então sim, eu perdi esse episódio porque aconteceu aquele negócio, começou a ser reformatado e tal, e eu perdi muito trabalho que eu tinha nele, saca? Mas aí aconteceu uma coisa. Quando eu me lembrei disso, saca? Tipo assim, quando eu percebi isso, no caso, que não tava bom o suficiente, eu fiquei praticamente sem pensar no que eu poderia melhorar, saca? E Popo He-Man, praticamente, porque eu tava
tentando pensar no que eu poderia fazer pra mudar isso, mas eu acabei não conseguindo, então fiquei um tempão, saca, meio em dúvida de como é que ia ser, saca? E praticamente isso levou muito tempo. Eu continuei lançando uns teaserzinhos, alguns vídeos sobre o Imenso aí e tal, falando algumas coisinhas e tal, descontraindo um pouco sobre isso e tal, até que eu cheguei na conclusão de como poderia ser a narrativa de Pokémon Imenso. Eu ia deletar esse negócio de, tipo assim, da série ser praticamente uma fangame de FNAF, tipo assim, dos episódios tentar simular uma fangame de FNAF no caso. Puxa vida, quando você entrar no episódio, você tem uma interface feita por edição que eu fiz praticamente, mostrando como se fosse um jogo, saca? Eu não tô zoando, eu tenho até hoje essas coisas salvas aqui. E praticamente eu decidi mudar isso para substituir para algo mais simples mesmo, saca? Como se fosse uma série mesmo, saca? No entanto, eu quero manter pelo menos algumas coisas iniciais que iam ter no início da série, saca? Por exemplo, tipo assim, você ainda tá na visão do robô praticamente, não vai ter meio que umas coisinhas mostrando como se fosse uma programação dele. E praticamente eu decidi, tipo assim, mudar de vez isso, saca? Mas tentando ainda manter algumas pequenas coisinhas, já que faz um pouco sentido pra lore, digamos assim, saca? No caso, lore, meio plot, meio história da série, saca? E também, devido a esse tempo, ou melhor, dessa reformulação que eu tive, eu pensei em mais algumas coisas e eu decidi também fazer algumas coisas, tipo assim, incluir umas coisas que eu tava pensando, mas eu tava meio que ignorando pra não botar, e eu decidi botar, saca? Eu lembro que até um personagem que eu tava pensando em botar foi descartado depois, e eu até cheguei a contar essa personagem que ia estar do Pokémon Imenso, uma personagem nova no caso, o Douglas, só que eu decidi descartar ela, porque eu achei meio necessário. E eu decidi praticamente mudar muita coisa da série, saca? No caso, muita coisa continuou a mesma, só que algumas coisas iniciais para a história, para a produção da série foram mudadas, saca? E até hoje, até então, meio que Pokémon Imenso tá meio paradinho, saca? Meio tá no canto dele e tal. Mas, no entanto, agora ele está sendo meio que movido silenciosamente, saca? Então, esse é o motivo de Pokémon Imenso até então não ter sido lançado, saca? E só tá saindo meio que episódios... Não episódios, mas tipo assim, videozinhos pequenos, como se fossem uns textos ou teasers, algo assim. Coisas essas da série. E o motivo é esse, porque infelizmente eu acabei meio que descobrindo um erro que eu tava fazendo na série e que eu tive que parar por um instante de pensar sobre isso pra poder decidir melhor como vai ser e tal, saca? Sem que também teve outras coisas como a posição do episódio final de somente fazer que eu tinha que fazer, saca? Mas então, esse foi o motivo praticamente, saca? O Pokémon Imenso até então tá meio que ganhando um pouco de força na sua produção. Eu tô pensando em, tipo assim, depois de algum tempo, lançar alguma coisa pro Pokémon Imenso de volta no ar, praticamente. E eu espero que essa história seja mostrada mais pra frente, saca? Jogo caso, mas você pode falar alguma coisa sobre o jogo de Pokémon Imenso? Acho que gosta mais do jogo do que a série. Então, sobre o jogo de Pokémon Imenso, o Douglas e eu realmente voltamos pro jogo no instante, mas teve que parar um pouco pra focar nos próprios jogos dele e tal, saca? Então eu espero que vocês tenham entendido isso também, saca? Por favor, não vão atacar ele falando Douglas, faça Pokémon Imenso, por favor, não façam isso. O cara não é meu escravo. E praticamente eu queria contar isso, porque acho que é super importante falar isso também, saca? Eu lembro que eu cheguei a citar isso algumas vezes, só que só agora eu tô falando isso. Então eu espero que tenha ficado entendido isso, tá bem, saca? O motivo de Pokémon Imenso não ter saído até então, porque foi praticamente porque eu descobri que tinha um erro na série que eu tava cometendo e decidi pensar mais um pouco sobre isso. E agora até então eu tô gostando do que tá sendo o Pokémon Imenso, saca? Do que tá ficando o Pokémon Imenso, no caso. E eu espero que no futuro eu consiga lançar Pokémon Imenso e que vocês gostem, saca? É uma história que eu realmente tô fazendo por diversão praticamente, e acho que vocês vão gostar, saca? E bem, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês também tenham entendido. E é isso. Muito obrigado. Dá o seu like, se inscreva no canal, me segue lá no meu Instagram e talvez Twitter. Sério, Twitter é uma porcaria, mano. Eu não aguento mais ficar no Twitter. Hoje eu pensei em desinstalar ele. Twitter é uma porcaria, acabou que eu cometi. Pelo menos conheci pessoas legais lá. Mas me sigam lá no meu Twitter caso você queira. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Se cuidem
e fui!